parte 2, sobre o tema Os Amantes de Jerusalém. A série a qual vai esse vídeo é a série Vindas de Cristo. Muito bem, dando continuidade aqui sobre o tema, então, de Jerusalém e os seus amantes, e o contexto alegórico, tipológico, analógico, descrito também pela Bíblia, a Escritura, as histórias de vidas de muitas mulheres, de muitos exemplos dados ali no Novo Testamento e também no Velho Testamento. E com isso, então, mostrando para vocês o quanto se conecta tanto a história da cidade do tempo do Senhor Jesus Cristo até a cidade do tempo do fim. E com isso também o quanto essa analogia se interliga muito bem aí com o exemplo de mulheres descrito na Bíblia. O exemplo disso é que nós vamos começar a falar aqui então um outro exemplo mostrado dessa analogia profética dos 7 amantes de Jerusalém terrena. Está escrito em João capítulo 4, versículos 16 e 21, que diz: Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade, Senhor. Disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, então, à mulher, pode crer-me que vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Observa que é muito importante, Jesus está mostrando para esta mulher samaritana, a qual ali era descendente das antigas 10 tribos, uma conversa que o Senhor Jesus Cristo tem com ela, né? Podemos imaginar que essa mulher estava nesse contexto de vida, a qual já tinha passado já por 5 amantes e já estava com o seu 6º amante, a qual não era dela, né? Mas isso faz uma analogia perfeita, né? Também com o estado de Jerusalém no tempo a qual o Senhor Jesus Cristo estava vindo, porque aquele tempo Jerusalém já estava com o seu 6º amante, a qual também não era o marido dela. É por isso que vemos que a mulher samaritana, a qual também era uma mulher israelita, descendente das 10 tribos do norte, tendo também em seu próprio exemplo de vida, que ela já fora de 5 amantes. Né? O que estava com ela, ou seja, esse 6º amante também não era o seu verdadeiro amor. Jesus está mostrando para ela que sua história de vida estava em sincronia perfeita com a própria Jerusalém, a qual ela não gostava, pois, assim como ela, a Jerusalém já tinha sido esses seus 5 amantes, né, ou grandes impérios a qual dominaram sobre Jerusalém. E o 6º império a qual ela estava, né, dominando sobre ela, amando a Jerusalém terrena, também não era o seu verdadeiro amor, pois Cristo está dizendo tanto para a mulher samaritana, quanto também para a Jerusalém terrena, que ele era o seu Salvador e o Remidor. Então Jesus está mostrando para a mulher samaritana que ele é o Salvador dela, que se ela cresce, né, ela teria uma mudança de vida, uma metanoia, né, e com isso então não seria mais escravizadas por homens que estavam apenas usufruindo dela, né. Assim também Jesus está fazendo uma analogia à Jerusalém terrena, a qual, se ela cresce na palavra dele, ela também deixaria de ser escravizada pelos impérios, né. Dentro desse exemplo agora, vamos mostrar o quanto a Jerusalém terrena no tempo do Senhor Jesus Cristo, ela estava em uma constante rebeldia e que no tempo do fim também aponta para essa rebeldia. A rebeldia de Jerusalém terrena está descrita em Apocalipse 11, versículos 7 e 9, que diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres ou corpos sejam sepultados. Observe que esse é o contexto em que Jerusalém vai estar no tempo do fim, né? Ela vai estar como uma Sodoma, um Egito, no que tange a sua condição espiritual, né?
Então, essa é a condição que ela vai estar. Apocalipse 17, versículo 7, nos mostra bem ainda a continuidade deste entendimento, que diz que na sua fronte achava-se escrito um nome em mistério, que dizendo: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto, e o mensageiro, porém, me disse: Por que te admiras? Te direi o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Observa que é muito interessante vocês fazerem essa analogia, que em todos esses 2 capítulos a qual mostrei, tanto do Apocalipse 11 como do Apocalipse 17, vocês vão perceber que então nós temos aí a responsável pelo sangue das testemunhas, né? Seja nos tempos da antiga aliança, os profetas, todos que testemunharam contra Jerusalém, quanto também no tempo da nova aliança, né? Descrevendo então esse desvio, essa conduta moral espiritual de Jerusalém ao longo do tempo. E com isso então Jerusalém vem se contaminando com isso então e deixando o seu primeiro amor, a qual é Cristo Jesus, que na primeira aliança veio como fez um casamento com ela ali, na forma então a qual nós conhecemos em espírito, mas na nova aliança veio pessoalmente como um homem para poder resgatá-la, e mesmo assim ela o rejeitou, né? Então é por causa então desse grande desvio e dessa grande prevaricação e adultério espiritual a qual Jerusalém tem feito, é que no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 5 ao 9, diz a seguinte expressiva: Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. Né? Então, ou seja, Deus fez uma aliança com Jerusalém, dando uma promessa para ela, mas essa promessa é que ela fosse luz para as nações. Não foi uma promessa voltada localmente para um único povo. Mas, infelizmente, com o tempo, Jerusalém se tornou uma com os seus amantes. Né? Então, Jerusalém ela é uma com os seus 7 amantes, né? Porque já isso nos mostra, então, que ela vai se tornar uma com esses 7 reis, essas 7 cabeças, né? É muito importante vocês lembrar, por exemplo, que Jerusalém subiu da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas, em 1947, né, como uma nação independente que deveria ser repartida entre palestinos e judeus. Né. Porém, em 1948, né, através então da disputa entre os judeus e os palestinos e os árabes ali, que a sua grande maioria são muçulmanos, né, então ela conquistou a sua independência mundial, né? E até hoje então os assentamentos judaicos então têm prevalecido sobre os assentamentos muçulmânicos, né, e de outros povos em questão. É por isso você vê esse exemplo também sendo mostrado para nós em Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24, que fala que Jesus diz que o que ajuntou Deus o homem não separa, ou seja, a aliança que Deus fez o homem não separa. Por quê? Está escrito assim, ó, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus citou Gênesis, capítulo 2, 23 e 24. É claro que não estava descrito como capítulo ou versículos, mas é só uma observação. Né? Então a gente vê que a mulher é uma mulher apenas para um homem, é um homem apenas para uma mulher. Assim como um homem também é só para a mulher. Né? O Cristo é o esposo, este homem fiel. Né? E Jerusalém é esta mulher, porém ela se tornou infiel na sua aliança como uma mulher alegórica. E com isso então, ela deixando o seu marido, ela foi ao encontro de 7 amantes, né? Então, adulterando e prevaricando com eles, né? E destes 7 amantes ainda surgirá, né, mais 10 ali
potencializadores, né? E com isso, então, a gente tem todo o palco do cenário do tempo do fim em questão. Então, nós vamos para o próximo vídeo para a gente falar sobre mais exemplos, mais observações bíblicas, para que vocês possam criar um mapa mental bem grande. E com esse mapa mental grande que vocês criarem, vocês possam então entender a importância dessa analogia, né, a qual, a todo momento que você encontra na Bíblia, os dizeres 7 maridos, e talvez a gente nunca parou para pensar por que 7 maridos para aquela mulher samaritana, por que 7 espíritos para Maria Madalena, por que 7 maridos da viúva que também veio a morrer, porque Jesus está nos mostrando o tempo do fim, a qual é apontado no contexto do profeta Daniel e do livro das Revelações, a qual é o livro do Apocalipse, né? Então vamos para o próximo vídeo para a gente dar mais continuidade sobre este assunto.